Então, existem comunidades que é aquele conceito mais colonial em que surgiu a partir das fugas das pessoas escravizadas, né, tentando fugir do regime escravista, e existe as comunidades que surgiram de outras formas, em doação de terras, ou aquelas que ficaram, aquelas pessoas que ficaram em determinado território por conta do fim da escravização, né? É interessante a gente observar, porque, assim, antes eu não tinha tanto conhecimento do que seria a comunidade quilombola e do que era a comunidade quilombola. E muitas pessoas aqui não têm. É por isso que é bom e é importante a gente buscar compreender, a gente buscar entender antes de começar a falar sobre, né? Porque a nossa comunidade, ela vem durante muito tempo, desde a sua certificação, do seu reconhecimento estatal, mas ela já era comunidade quilombola antes do reconhecimento, né? Porque o processo de formação se deu a partir dessa dinâmica, né, social e política, vem durante esse tempo sofrendo uma espécie de apagamento ou deslegitimização, né, da sua essência enquanto comunidade quilombola. Muitas vezes as pessoas falam a comunidade de Paramirim das Crioulas não é comunidade quilombola porque tem pessoas brancas, né? Ou tem pessoas miscigenadas, né? Houve um processo de miscigenação. Ou a comunidade quilombola, a comunidade de Paramirim das Crioulas não é uma comunidade quilombola porque é uma comunidade que não tem tradição específica de quilombo. Ou é uma comunidade em que, digamos assim, não tem certa tradição, né, na questão quilombola. De forma errônea. O que é quilombo? Eu ultimamente, durante as minhas escritas acadêmicas, antes, partindo da literatura já existente, eu costumava trazer os conceitos, né? Conceito do que seria. Eu tentava explicar, geralmente, quando eu escrevia, eu tentava explicar a todo custo o que era a comunidade quilombola. Então eu buscava na legislação, que existe a partir de 1888, a partir de 1988, a Constituição Federal, em seu artigo 68, do ato das disposições constitucionais transitórias, traz os quilombos, né? E aí o decreto 4887 de 2003, ele traz, de certa forma, um conceito jurídico do que seria comunidade quilombola. Então eu buscava a partir disso, eu buscava a partir da antropologia, né? Só que eu via que, geralmente, esses conceitos traziam questões fechadas, né? Então, colocava comunidades quilombolas como comunidades rurais, comunidades de pretos, comunidades com certa especificidade, né, de característica que acabava, de certa forma, isolando o resto das outras comunidades e a multiplicidade de comunidades que existia. Por exemplo, quando eu conceituo uma comunidade como sendo uma comunidade rural, a comunidade quilombola como sendo uma comunidade rural, consequentemente, eu excluo todas as outras comunidades quilombolas urbanas que existem no Brasil, né? Então, eu comecei a pensar nessa perspectiva, né? Então, eu costumo trazer, estou acostumado a trazer agora a escrita pensando nas comunidades quilombolas como sendo uma comunidade em movimento, um conceito em movimento, né, e que é múltiplo, e que, de certa forma, surgiu a partir de múltiplas formas. Então, existem comunidades que é aquele conceito mais colonial em que surgiu a partir das fugas das pessoas escravizadas, né, tentando fugir do regime escravista, e existe as comunidades que surgiram de outras formas, em doação de terras, ou aquelas que ficaram, aquelas pessoas que ficaram em determinado território por conta do fim da escravização, né? E outras que tiveram outras formas, né? Outras formas múltiplas de ocupar aquele determinado território. Então, a comunidade quilombola de Paramirim das Crioulas, ela surgiu, de certa forma, a partir dessa dinâmica em que se houve nessa região, na região de Rio de Contas. Então não tem uma história certa ainda oficial, a gente está buscando essa história oficial, né, para que possa, de certa forma, legitimar o território enquanto território quilombola. Mas o que se tem até o momento é que surgiu dessa dinâmica da escravização que houve ali na região de Rio de Contas, né? Então tem algumas histórias em que falam que houve escravização na Beta, que é uma região também pertencente ao território de Paramirim das Crioulas, e, consequentemente, as pessoas migraram para aquela região, né? Então, não há uma história oficial, a gente ainda está construindo. Recentemente, o professor Léo, não sei se vocês conhecem, né? Ele fez um achado incrível.
que foi um documento que tem um documento centenário, onde consta naquele documento, naquela região de Rio de Contas, né, e que estava em posse a uma pessoa que morava na comunidade, em que houve a compra, a venda e a doação de um escravo, de um escravizado, escravo não, desculpe, de um escravizado, naquela região. Então é um documento que, de certa forma, legitima a existência de escravização naquela região e que legitima o território da comunidade de Paraíba das Crulas enquanto território quilombola, né? E é importante a gente sempre trazer essas questões para legitimar, porque a gente vem sofrendo esse processo, né, esse processo de dizer que não é comunidade quilombola, porque as pessoas elas têm uma visão errônea do que seriam esses territórios, né? Então tem uma visão, de uma certa forma, uma visão colonial. E eu digo isso porque quando eu estava aqui, quando eu não pesquisava sobre essa questão, eu também tinha essa visão, né? Eu tinha essa visão de que sempre associando quilombo com a escravidão e não pensando numa perspectiva contemporânea, que é a realidade hoje, né? Porque a dinâmica social, ela muda e, consequentemente, as comunidades vão mudando também. Então, determinada comunidade surge com uma determinada característica, né? E também a gente tem que pensar no processo de apagamento. Então, o que é que houve de 1888 para cá? Então, um processo de apagamento, onde não era a intenção do Estado brasileiro colocar as comunidades quilombolas como existente, né? Porque ali as comunidades estavam espalhadas por todo o território brasileiro, elas tinham a posse dos territórios, então não era a intenção. Então houve um processo de apagamento, né, político, social, em que, de certa forma, as próprias comunidades não se reconheciam mais. Então existem pessoas na comunidade, pasmem, em que é muito delicado falar isso, em que não se reconhecem enquanto pessoa preta, em que não se reconhece enquanto quilombola porque sempre está atrelado ao sofrimento, à escravização, se coloca ali enquanto escravo, né? Não enquanto que foi uma pessoa escravizada que sofreram. Então, assim, quem é que quer estar atrelado à escravidão? Ninguém, né? Então, quando você começa a desmistificar esse processo, quando você começa a falar da importância das comunidades quilombolas enquanto resistência, enquanto território que resistiu no período escravista, e que foi um fator determinante para o fim da escravidão, e aí você coloca as comunidades quilombolas enquanto protagonista, e não enquanto pessoas que sofreram e que estavam ali à margem da sociedade. Quando você começa a mudar o discurso, você começa também a mudar a realidade daquela comunidade. Então foi o que eu estou buscando fazer na minha comunidade, esse processo, né, de resgate da identidade, resgate da sua essência, para que você chegue num espaço acadêmico, em qualquer espaço público e se reconheça enquanto comunidade quilombola, enquanto quilombola. Então eu chego aqui no podcast e falo, eu sou Gildemar, da Paixão Trindade, e eu sou quilombola, porque eu tenho orgulho disso, né?